Vem aí a Voz do Brasil. Produção Rádio Brás. Gerada nos estúdios da Rede Nacional de Brasília para todo o Brasil. Sete da noite em Brasília. Voz do Brasil. Um médico para 40 mil pessoas. Essa é a realidade do Nordeste, onde se formam menos profissionais na área de saúde. Essa é a principal notícia de hoje. População idosa vai ter acesso mais fácil aos centros de saúde. E acompanhe daqui a pouco ao vivo a conversa entre o presidente Lula e o astronauta brasileiro que está na Estação Espacial Internacional. Está no ar a sua voz. A nossa voz. A voz do Brasil. Voz do Brasil. Boa noite, aqui nos estúdios da Rádio Brás, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório, com a participação da jornalista Shirleide Barbosa. Um médico para 40 mil pessoas. Essa é a realidade na região norte, onde se formam poucos profissionais na área de saúde. A informação faz parte de uma pesquisa feita pelos Ministérios da Saúde e da Educação, que também revela a dificuldade dos nordestinos em cuidar da saúde. Na região nordeste existem 33 mil habitantes para cada médico formado. O estudo mostra que os jovens pobres de famílias que ganham até 3 salários mínimos preferem os cursos de educação física e enfermagem. Enquanto isso, medicina e odontologia são os cursos preferidos pelos estudantes de famílias que ganham mais de 10 salários mínimos, ou seja, cerca de 10% da população. A área de saúde que mais forma profissionais atualmente no Brasil é a educação física, com mais de 17 mil profissionais graduados em 2004. E a que menos formou no ano passado foi biomedicina, com apenas 738 profissionais. Esses dados fazem parte de um estudo inédito sobre a trajetória dos cursos de saúde no Brasil, organizado pelos Ministérios da Saúde e da Educação. O estudo, que mapeou 14 cursos de graduação em saúde entre 1991 e 2004, também revela que as áreas que mais cresceram nos últimos anos foram fisioterapia e enfermagem. As que menos cresceram foram medicina e odontologia. Um dado preocupante se refere às diferenças regionais. A relação de estudantes que concluíram o curso na área de saúde nas regiões Norte e Nordeste apresentam os piores índices. No curso de medicina, o mais concorrido do país, apenas 344 estudantes se formaram na região Norte, pouco mais de 1.400 na região Nordeste, contra 5.600 na região Sudeste e quase 1.500 na região Sul. Isso significa que há um médico para cada 40 mil habitantes na região Norte e apenas um para cada 33 mil na região Nordeste. A média nacional é de um médico para cada 19 mil habitantes. O ministro da Educação classificou como desafiadora a formação de mais profissionais de saúde no Norte e Nordeste do país. Nós precisamos alocar médicos, enfermeiros, fisioterapeutas nessas regiões, sob pena de não realizarmos, né, o sonho daqueles comprometidos com a saúde, né, dos médicos, né, de institucionalizar o SUS de maneira universal, efetiva, né, que todo cidadão, não importa onde more, tenha acesso à saúde de qualidade. O lançamento do mapeamento de cursos de saúde no Brasil antecede as comemorações do Dia Mundial da Saúde, dia 7 de abril. De Brasília, Érica Santana. Voz do Brasil. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, cerca de 8% da população brasileira tem 60 anos ou mais. E agora essa população vai ter acesso mais fácil aos centros de saúde. É que o Ministério da Saúde discute estratégias para adequar os centros do Sistema Único de Saúde às necessidades dos idosos. A iluminação será melhorada, os corrimãos serão adaptados, os degraus terão uma melhor indicação e serão instaladas portas para facilitar o trânsito de cadeiras de rodas.
A ideia é seguir o modelo do programa Centro de Saúde Amigo do Idoso, já desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, em vários países. De acordo com o coordenador da área técnica de saúde do idoso do Ministério da Saúde, José Luiz Teles, a ideia é incorporar ferramentas para qualificar a atenção básica em saúde prestada ao idoso. E se nós melhorarmos a qualidade da assistência para a pessoa idosa, por tabela estaremos melhorando a qualidade da assistência para todas as idades. O chefe do Programa de Saúde dos Idosos da Organização Mundial de Saúde, Alexandre Kalash, diz que o programa da OMS existe há 3 anos e já funciona em países como Jamaica, Singapura e Filipinas. Ele explica que a ideia central do projeto é dar a assistência necessária para que a população idosa tenha mais facilidade de atendimento nos centros de saúde. O ponto de partida desse projeto é que você tem a imensa maioria dos idosos vivendo na comunidade, em suas casas, com suas famílias, às vezes sós, e é exatamente a esse nível que eles precisam ter assistência de saúde que possa resolver os seus problemas. E isso significa ter centros de saúde que estejam mais voltados e mais sensibilizados para os problemas de saúde dessa população. A previsão do Ministério da Saúde é iniciar neste ano o projeto pelas cidades de Brasília e Rio de Janeiro, onde há a maior população idosa do Brasil. De Brasília, Valtemir Rodrigues. Mais crescimento e oportunidades de emprego para quem mora nas regiões norte e nordeste do país. Hoje o presidente Lula inaugurou em Camaçari, na Bahia, uma fábrica de pneus que deve gerar cerca de 1.200 empregos diretos e mais de 4.000 indiretos na região. Lula também visitou uma fábrica de automóveis que desde sua instalação já empregou mais de 8.000 pessoas. O norte e o nordeste do país precisam receber mais investimentos para que tenham condições de desenvolvimento iguais às do restante do país. Ao visitar uma fábrica de automóveis em Camaçari, na Bahia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que às vezes é criticado por olhar demais para o Nordeste. É preciso que o Nordeste brasileiro e o norte do país tenham uma chance. A chance que não tivemos no século XX. Nós temos que ter no século XXI. Porque outros estados e outras partes do Brasil já conquistaram o direito de andar pelas suas próprias pernas. Já têm capacidade de fazer as coisas que outros estados do Brasil mais pobres não têm. Lula acrescentou que melhorias no Norte e Nordeste representam melhorias também para o restante do país. A presença de grandes empresas no Nordeste, segundo o presidente, é um fator importante para o desenvolvimento regional, porque contribui para a capacitação profissional. Hoje nós já temos carros que são pensados, projetados e fabricados no Brasil, por engenheiros brasileiros, por engenheiros aqui em Camaçari. Essa é a revolução, que não é a revolução apenas da produção, é a revolução do conhecimento. O presidente destacou que o governo tem adotado medidas para estimular a produção brasileira. Segundo ele, de 23 atividades pesquisadas, 15 tiveram crescimento. De Brasília, Cecília Jorge. E na Bahia, Lula destacou também que o projeto de reforma universitária, que vai ser enviado para o Congresso Nacional, foi definido ontem, durante reunião no Palácio do Planalto. E nós estamos apostando de forma muito forte na educação brasileira. Ontem, por exemplo, nós definimos à noite o projeto de reforma universitária que vai para o Congresso Nacional. A reforma universitária pode garantir o aumento do número de matrículas em universidades públicas, além de aumentar os recursos para o ensino superior e regulamentar o controle sobre o ensino privado. E hoje, mais uma vez, a presença da jornalista Shirleide Barbosa aqui conosco para falar mais um pouco sobre os direitos da mulher. Boa noite, Shirleide. Boa noite, Kátia, Luciano, e boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Hoje a gente vai começar a falar sobre o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. Shirleide, explica pra gente o que é esse plano.
Luciano, o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres teve origem a partir das necessidades identificadas nas diversas conferências estaduais de política para as mulheres, que aconteceram em 2004. Essas necessidades foram apontadas por 120 mil mulheres brasileiras. Que tipo de trabalho está sendo feito a partir desse plano, Shirlede? Olha, Kátia, o Plano Nacional identifica as necessidades das mulheres e propõe 199 ações práticas, divididas em 4 eixos principais, que são a não violência contra a mulher, a saúde, a educação e o trabalho. Você falou em 199 ações práticas. Como é que essas ações estão sendo trabalhadas? Bem, foi criado um comitê de monitoramento do plano, coordenado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que trabalha em conjunto com mais de 100 coordenadorias e secretarias municipais em todo o país. Essas coordenadorias e secretarias, vinculadas às prefeituras e governos estaduais, estão comprometidas em fazer acontecer as ações indicadas no plano. Shirlede, para a gente entender melhor, dá um exemplo do tipo de ação que está nesse plano. Bom, Kátia, dentro do eixo do trabalho, por exemplo, a ação de promover ou apoiar a realização de cursos de capacitação técnica e gerencial para as mulheres e também apoiar programas de urbanização de favelas, com especial atenção às mulheres chefes de família. Então, Shirlede, o Comitê de Monitoramento acompanha e encaminha todas essas ações? Exatamente, Luciano. É bom deixarmos claro que cada ação tem um responsável, que são os ministérios ou as secretarias especiais. Mas o Comitê de Monitoramento, como o próprio nome diz, acompanha, encaminha e auxilia os órgãos em todas essas ações. Shirlede, e essas ações, elas já têm algumas que já estão dando resultado? Olha, Kátia, muitas dessas ações já estão dando resultado, mas são detalhes que merecem ser explicados com mais calma. Então, a partir da próxima semana, nós vamos aprofundar um pouco mais essas questões. Tá certo, então, Shirlede, até a próxima semana. A gente agradece a sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil. Voz do Brasil. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, se mostrou otimista quanto aos rumos da economia e garantiu que a política econômica não vai mudar. Depois de ouvir nesta segunda-feira do chefe do Departamento para o Hemisfério Ocidental do Fundo Monetário Internacional, Anup Singh, que tem total apoio do fundo para tocar a política econômica, e de elogios do ex-ministro da Fazenda, Delfim Neto, à maneira tranquila com que assumiu a Fazenda, o ministro Guido Mantega disse que a sua primeira semana coincidiu com boas notícias na área econômica. Com base nos números da produção industrial do primeiro bimestre, Mantega projetou um crescimento de 6% para a indústria esse ano. A previsão dele é que a riqueza do país aumente 4,5% em 2006. Guido Mantega quis tranquilizar o mercado e, para garantir que a política econômica não vai mudar, apelou para o ditado popular: em time que está ganhando, não se mexe. Nós não podemos mudar uma política econômica que está sendo muito bem cedida. Seria loucura. Ninguém rasga a nota de 100 aqui nesse ministério. Então, não há nenhuma razão para mudar a política econômica, né? Não seria, é a mesma coisa ter um time de futebol, está ganhando todas as partidas, vai ganhar o campeonato, aí o técnico resolve tirar o artilheiro, o atacante, o centro-esquerda, o centro-direita. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, deve anunciar ainda essa semana toda a sua equipe. Na semana passada, ele já havia divulgado o secretário executivo, Bernardo Api, e do Tesouro Nacional, Carlos Caval. De Brasília, Edla Lula. Durante 4 dias, você acompanhou aqui na Voz do Brasil a história de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, onde há suspeita de que a cidade tenha sido pulverizada por agrotóxicos. O repórter Paulo Machado esteve lá e acompanhou de perto o que aconteceu. Inclusive, ele relatou aqui pra gente que as plantas e os jardins da cidade secaram e os agricultores que cultivavam hortaliças tiveram grandes prejuízos. A gente ouviu também as autoridades locais falando sobre os perigos de uma possível intoxicação por agrotóxicos. E agora, quais são as providências que estão sendo tomadas para tentar resolver essa história em Lucas do Rio Verde? Quem responde é Paulo Machado, que acabou de chegar de Cuiabá, no Mato Grosso, e está aqui com a gente no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, Paulo. Boa noite, Kátia. Boa noite, Luciano. Boa noite, ouvintes. Pois é, a situação lá está mais ou menos a seguinte, não é? O episódio está servindo de educação, de mobilização, principalmente para a sociedade civil, que está organizada através dos sindicatos de trabalhadores rurais, através da associação dos chacareiros, através de diversas ONGs, principalmente ambientalistas, né? E estão pressionando o poder público para que faça uma audiência pública com toda a população para discutir o que aconteceu e os encaminhamentos possíveis, né? Além disso, dentro da própria Câmara Legislativa,
da Assembleia Legislativa do município, já existe proposta de lei no sentido de preservar a área urbana, né, e que essas culturas que usam agrotóxicos sejam deslocadas mais para fora da cidade, né. Então, nós sentimos foi isso, uma grande mobilização da sociedade civil nesse sentido, né, de estar pressionando os poderes públicos. Então, Paulo, e a saúde das pessoas? Parece que foi mesmo o paraquatil, um agrotóxico utilizado para secar as folhas de soja, né? E esse veneno pode causar câncer e permanece cerca de 600 anos na natureza. Como é que eles vão acompanhar isso? Não se sabe porque não houve até hoje o diagnóstico correto de que veneno foi aplicado, né? Quem deu essa informação, por exemplo, que foi o paraquat, foi o próprio prefeito, né? O Marino José França. Então, os testes foram dificultados pelo período que tem que ser feitos esses testes, eles demoraram muito para ser feitos, então isso daí complicou um pouco, né? Mas todo mundo sabe na região que se usa muito esse paraquat para esse efeito dessecante da soja. Então existe o risco de esse veneno estar sendo usado, inclusive o próprio prefeito afirmou que costuma usar esse veneno para capinar mato na cidade, né? E acho que agora ele foi alertado pelas autoridades de saúde que isso não pode ser feito. Quando você utiliza esse veneno em qualquer lugar, esse lugar tem que ficar impedido durante 7 dias pelo trânsito de animais, de pessoas, de qualquer coisa. Então, está servindo muito para conscientizar o pessoal, não só de Lucas do Rio Verde, mas de milhares e milhares de municípios que existem nesse país, que estão cercados do agronegócio, dessas lavouras extensas, que têm um uso intensivo de produtos agroquímicos. E nós vamos continuar acompanhando essa situação lá em Lucas do Rio Verde? Exato, nós estamos acompanhando a situação, né? Estamos esperando que haja essa convocação dessa audiência pública, né? Onde a sociedade vai sentar para debater isso e quais são os possíveis encaminhamentos, né? Mas está servindo muito para mobilizar e para conscientizar as pessoas. Elas estão discutindo, a cidade está discutindo isso tudo. Tá bom, obrigada então por sua participação aqui conosco. E agora nós vamos acompanhar então, Kátia, a conversa entre o presidente Lula e o astronauta brasileiro, o tenente-coronel Marcos César Pontes, que está na Estação Espacial Internacional. O nosso ministro Valdir Pires, com o ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, e com o comandante Bueno, o comandante que você conhece tão bem. O ministro Sérgio Rezende vai conversar com você, mas antes eu queria dizer para você, Marcos, que essa tua viagem, depois de tantos e tantos anos de espera, depois de tanta angústia que você viveu, e finalmente conseguimos fazer com que você fizesse a viagem, ela transforma o povo brasileiro num povo um pouco mais orgulhoso, um pouco mais, eu diria, cheio de orgulho, porque você, nesse momento, representa o orgulho que cada um de nós, brasileiros, sentimos da nossa força, da nossa disposição e, sobretudo, da nossa perseverança. Eu lembro da primeira conversa que eu tive contigo, da frustração de você não ter feito o voo, e agora estou vendo aí você com essa cara de alegria. O dia que você embarcou, você bater no braço e mostrar a bandeira brasileira foi um motivo extraordinário de orgulho. E eu queria fazer uma pergunta para você, antes de passar a palavra ao nosso ministro da Ciência e Tecnologia. Marcos, diz aqui para milhões de brasileiros, sobretudo para nossas crianças, você levou experimentos de crianças para fazer aí no espaço. Já fez a experiência, já plantou a semente, já utilizou a clorofila. Se você puder, conta para as crianças se você já fez, porque eu penso que depois você deveria falar da emoção que você sentiu, da emoção que nós sentimos. Eu digo para você que foi muito forte, e eu queria saber qual a emoção que você sentiu quando, primeira vez, a 350 quilômetros de altura, você viu o nosso querido Brasil. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de agradecer as palavras. Aqui
nesse instante sobrevoando a Rússia a 350 quilômetros de altitude, a bordo da Estação Espacial Internacional, carregando com muito orgulho a nossa bandeira, os nossos símbolos, a nossa Agência Espacial Brasileira, a nossa Força Aérea. E para mim isso é uma satisfação muito grande e também uma responsabilidade muito grande, como o senhor disse, com relação às crianças. E aos jovens em geral no Brasil, os experimentos estão indo bem. Nós temos 8 experimentos perfeitamente ajustados e cerca de 60%, 70% já realizados. Esse experimento dos feijões, das crianças, eu tenho tratado com muito carinho e eu tenho certeza que isso vai ser alguma razão para termos no futuro mais e mais astronautas, engenheiros, cientistas no Brasil motivados por coisas desse tipo. Muito obrigado. Eu agora, Marco, vou passar o microfone para que o nosso ministro da Ciência e Tecnologia te faça algumas perguntas que ele pensou em fazer, que é das experiências que você está fazendo aí no espaço. É o nosso ministro Sérgio Rezende. Marcos, boa noite. O Ministério da Ciência e Tecnologia tem já uns 3 anos um programa de popularização da ciência. E fizemos bastante nessa direção. Mas eu preciso lhe dizer, você talvez imagine, mas não viu aqui diretamente, o efeito fenomenal para a divulgação da ciência e tecnologia, para a divulgação do programa espacial, que foi essa missão, que você está cumprindo. Então, nós estamos aqui, no Ministério da Ciência e Tecnologia, satisfeitíssimos com a divulgação que você está promovendo. Os 8 experimentos que você levou, naturalmente, têm um resultado muito aguardado pelas pessoas, pelas equipes que imaginaram as experiências. Mas, como eu disse, acho que o efeito talvez mais importante da sua missão é a grande divulgação que você está promovendo da ciência, da tecnologia e atraindo jovens para essa área. Mas queria fazer uma pergunta. Nós ouvimos dizer que para os russos a experiência que despertava a maior atenção deles era aquela de nuvem de interação proteica. Aí eu lhe pergunto se essa experiência já foi concluída, se ela está em andamento e se, pelo que você pode observar, nós sabemos que você não é biólogo, mas você foi treinado para a experiência, se essa experiência está dando resultados que, na sua opinião, são interessantes. Os experimentos eles têm sido levados dentro do cronograma normal. Essa experiência das nuvens de proteínas deve ser terminada amanhã e tem dado o resultado normal, esperado, dentro do que os cientistas planejaram. E para mim isso é uma razão de muito orgulho também, poder cooperar com a divulgação de ciência e tecnologia, porque acho que esse é o nosso futuro, não só em termos de ciência e tecnologia, mas a gente precisa também motivar os jovens para que eles sigam essa carreira. Então, para mim isso é muito orgulho e muita satisfação poder contribuir com isso. Da mesma forma que quando a gente passa por sobre o Brasil, dá realmente muito orgulho de ser brasileiro dessa terra que a gente tem. Marco, mais uma pergunta. Essas experiências que você levou foram preparadas por pessoas que não tiveram a experiência de fazê-las no ambiente de microgravidade. Você crê que com a sua experiência de fazer a experiência aí, você vai poder dar uma grande contribuição ao projeto de experiências para voos futuros? Nós estamos ouvindo e agora encerramos a transmissão da conversa do presidente Lula e o ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende,
com o astronauta brasileiro Marcos Pontes, que está na Estação Espacial Internacional. O presidente aproveitou para perguntar sobre os experimentos que ele levou para o espaço, inclusive o das crianças da Escola de São José dos Campos, em São Paulo. E essas foram as principais notícias de hoje na Voz do Brasil. População idosa vai ter acesso mais fácil aos centros de saúde. Realidade do Nordeste mostra que lá se formam menos profissionais na área de saúde. É um médico para 40 mil pessoas. Você acompanhou aqui ao vivo na Voz do Brasil a conversa entre o presidente Lula e o astronauta brasileiro Marcos Pontes. Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da Rádio Brás com sonoplastia de Leleco Santos, produção Rosineide Evangelista e Ellen Bernardes, edição de Anelise Borges, Ana Pimenta e Daniele Almeida. Voltamos amanhã com as notícias que vão fazer diferença no seu dia a dia. Uma boa noite. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Voz do Brasil.